Nesse vídeo veremos algumas formas diferentes que nós podemos trabalhar com a integração entre CSS e HTML. Vamos começar criando uma página HTML e colocando de diferentes formas algumas instruções CSS. Então nós vamos trabalhar apenas com os comandos mais simples do HTML e do CSS, apenas para mostrar como nós vinculamos uma linguagem à outra. Então vamos começar com Então vamos começar aqui digitando doctype HTML. Vamos agora, observem, está tudo em branco aqui. Eu vou salvar este arquivo. Eu vou salvar ele como exemplo1.html. Quando eu salvo ele como exemplo1.html, esse .html diz então que esse é um arquivo HTML e o Sublime, que é o editor que eu estou usando, então passa a colocar as cores corretas e me ajudar a escrever a página. Se eu não salvo antes, ele deixa tudo em branco porque ele não sabe com que linguagem eu estou trabalhando. Pode ser um arquivo em HTML, em CSS, em JavaScript, PHP, etc. Agora ele sabe que é um arquivo HTML. Então, observe que ele me ajuda a completar. Eu escrevo o HTML, o head, ele já me complementa na hora que eu só digito o barra. Porque ele sabe que é HTML, ele começa a adivinhar algumas coisas que eu estou escrevendo no documento. Então eu tenho o HTML com o seu head e body. Essa é a estrutura básica, então, o esqueleto da estrutura do HTML. Vou deixar indentado aqui para facilitar, separado. E vou escrever no nosso corpo apenas um comando, o P de parágrafo. Vamos chamar, este é um exemplo simples. Certo? Nós vamos salvar esse arquivo e exibir ele. Por enquanto ele só tem HTML. Eu não vou criar mais nada no HTML, eu só vou agora mostrar como usar o CSS para criar instruções de visualização, de layout, em relação a este parágrafo aqui. Então, salvei. Venho no Chrome. Eu vou digitar C2 pontos barra, só para vermos uma outra forma de acessar esse arquivo. Eu estou em exemplo HTML e eu salvei como exemplo 1. Este é um exemplo simples. Nós já vimos uma forma de trabalharmos com o CSS, que é especificando aqui, style igual, e eu vou trabalhar com dois comandos do CSS, a cor do texto e o tamanho do texto. Eu vou colocar color. Aqui nós podemos usar alguns códigos, mas eu vou usar apenas o nome red, vermelho em inglês. Ponto e vírgula. E font size. E vou colocar com 20 pixels. Salvo. Volto para o Chrome. E nós vemos o que? O CSS definiu a forma como esse parágrafo é exibido. Agora eu vou mostrar outras formas de tratar isso. O que eu vou fazer no HTML é criar um segundo parágrafo. Então eu venho aqui, P, barra P, um segundo parágrafo. Salvo, vou no Chrome. Obviamente esse segundo parágrafo não tem nenhum estilo definido por CSS, então vem no estilo padrão. Se eu colocasse também nele esse style com cor, font size, ele ficaria igual ao primeiro parágrafo. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui, observe, no head, eu vou colocar style barra style. Eu estou criando um estilo para essa página. E eu vou definir aqui esse P. Com isso, eu estou dizendo que primeiro, aqui dentro de style barra style, nós vamos ter um código em CSS. Segundo, eu estou dizendo que vou definir atributos do CSS para todas as tags P. Então, quando eu venho aqui, se eu colocar aqui color, blue e font size 30 pixels, e aqui eu vou, por enquanto,
remover este aqui e salvar, vamos ver o que vai acontecer. Então, observe, eu não tenho mais nenhum estilo no meu corpo do HTML, da forma como nós vimos que estilos CSS eram colocados, mas agora eu tenho esse style com uma definição de estilo para a tag P, uma segunda forma de trabalhar com CSS. E aqui eu tenho que ambos os parágrafos estão maiores, 30 pixels, e na cor blue, na cor azul. Se eu trouxer de volta este style aqui, o que vai acontecer? Salvei e volto aqui. Um ficou em vermelho, num determinado tamanho, e o outro em azul. Por quê? Porque aqui eu tenho uma definição geral de todas as tags P. Todas as tags P têm a cor azul e 30 pixels. Mas, se eu coloco dentro de uma tag uma definição, esta é a que vale. Então, eu estou dizendo não é qualquer definição, nem default, nem definida em algum estilo, mas é esta definição que vale para, este é um exemplo simples, cor vermelha e font size 20. Se eu deixar apenas a cor vermelha, o que vai acontecer? Ele vai ficar com ambos no mesmo tamanho, mas um em vermelho e um outro em azul. Ou seja, aquilo que eu defini aqui dentro, que é a cor vermelha, é a que vale para esse parágrafo. Fora isso, no caso desse parágrafo, o font size, no caso desse segundo parágrafo, a cor e o font size são os que estão definidos nesse estilo. Então, assim, eu tenho duas formas diferentes de colocar os atributos CSS para um elemento, diretamente na tag ou através de um estilo. E agora nós vamos ver uma terceira forma. Observe, eu vou remover daqui, só que eu vou copiar. Ctrl C. Então, estou pegando esse P e vou tirar tudo daqui. Vou tirar essa referência e eu venho num outro arquivo que eu chamei de exemplo1.css. Eu poderia dar um save as agora, exemplo1.css. E neste arquivo eu coloco a mesma linguagem, o mesmo CSS que eu colocaria dentro aqui no style. Defino a tag e entre chaves os atributos da tag. E o que eu vou fazer? No exemplo 1.html, eu vou referenciar o exemplo1.css. Eu salvei os dois na mesma pasta, então eu posso usar como se fosse uma imagem, como se fosse um link, apenas exemplo1.css. Mas eu poderia usar a mesma regra, definir http toda uma URL de algum lugar, barra pastas, barra exemplo1.css. No caso em questão, eu gravei os dois na mesma pasta e eu posso referenciar um ao outro. Como que eu referencio? Vamos ver então o comando link. Link, de linkar, de link, de fazer uma ligação. Eu tenho que colocar o tipo, style sheet, type, text barra CSS. Isso aqui na prática você não precisa exatamente decorar, mas simplesmente copiam de um lugar para o outro e utilizam. O que interessa realmente é o href. É a única coisa que vai mudar cada vez que vocês forem usar essa referência CSS, em que nós vamos usar exemplo1.css. Poderia ser http barra exemplo1.css. Então, eu salvei. No exemplo1.css, eu vou usar agora green, verde. Salvei os dois e observe, porque só esse ficou verde? Porque o primeiro tem uma definição dentro dele, é aquela que se sobrepõe. Se eu tirar aqui, se eu deixar apenas dois parágrafos, salvo. Então, observe, aqui eu tenho apenas um código HTML com dois parágrafos e uma referência a exemplo1.css
que é o arquivo que tem as definições do CSS, que diz como o parágrafo é exibido. Ele diz: o parágrafo é exibido na cor verde, num tamanho de fonte de 30 pixels. E efetivamente o parágrafo é exibido dessa forma. Se eu alterar o CSS, por exemplo, 20 pixels, e por exemplo, black, ele vem bem pequeno em preto. Então, com isso, nós vimos 3 formas de definir os atributos em CSS de uma página HTML, de elementos de uma página. Eu posso ter eles aqui dentro, style igual, e aí eu digo atributo color, 2 pontos e a cor. Eu posso ter ele style barra style, e aí definir para P e dizer color, 2 pontos e a cor, ou eu posso ter isso num outro arquivo e utilizar essa linha e no href eu coloco o nome do arquivo, de forma relativa, na mesma pasta, ou de forma absoluta, contendo o domínio, etc. Então, 3 formas diferentes em que eu faço o quê? Eu defino atributos CSS e o valor deles para determinado elemento do meu HTML ou para todos os elementos do meu HTML. Em próximas aulas nós veremos novos tags do HTML, novos atributos do CSS e formas mais sofisticadas de referenciar os elementos HTML no CSS. Eu posso usar um identificador, como eu comentei, eu quero que aquele parágrafo os atributos sejam tais, ou eu quero que aquela classe de parágrafos, e o que vale para parágrafo, vale para o body, vale para o L, para, enfim, todas as tags do HTML. Então, ao longo de próximas aulas, nós continuaremos mostrando novos elementos, novos recursos, cada vez mais sofisticados, mas a base toda é a mesma. Dentro do HTML, nós definimos os elementos, nós nomeamos eles, nós marcamos eles, e através do CSS nós definimos atributos que definem como estes elementos são exibidos.